apesar desse meu sotaque gaúcho, uai, eu sou aqui de Minas e eu tenho a maior vergonha do governador Romeu Zema. Quer dizer, ex-governador, por incrível que pareça, Struppice agora vai ser candidato à presidência. Mais um. Você ouviu bem. Romeu Zema deixou semana passada, se não me engano, o governo de Minas para se lançar a candidatura à presidência da República. E já veio com propostas que lembram a extrema-direita no seu puro suco de chorume. Ele deu declarações que não falavam sobre diversidade, declarações que não falavam sobre educação básica, declarações que não falavam sobre Bolsa Família estendida, Minha Casa Minha Vida aumentada, relações com países como China, África do Sul, Rússia e Índia. Nada disso. O que ele disse é aquilo que agrada aos ricos e aos pobres de direita com dissonância cognitiva, ou seja, diminuir a maioridade penal, demitir juízes do Supremo, mexer no Supremo com idade mínima e idade máxima, com mandatos de 15 anos, coisas que não tem nada a ver com o executivo. Isso não é o executivo que resolve. É isso aí. Ele está achando um lugar ali onde ele vê oportunidade, certo? Uma direita, extrema direita, que tem o seu então principal candidato, que é o Flávio Bolsonaro, com os dias contados para ser preso, de tanta maracutaia que ele já fez. Então Zema viu a oportunidade e falou assim: opa, o lugar aí é meu. É só eu falar um tanto de abobrinha que vai contra o Brasil, que vai contra a população brasileira, o povo realmente, que a extrema-direita me compra fácil. Mesmo eu parecendo um idiota que não sabe nem falar, não tem cultura. Vamos ver. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um novo Supremo. É isso então. Queremos um novo Supremo porque a primeira medida tem que ser atacando o maior problema do Brasil, que é a existência do Supremo. O mesmo Supremo que foi a única entidade que foi contra, que resistiu, que peitou o 8 de janeiro, onde foi quebrada, seus prédios foram quebrados por vândalos golpistas. E se não tivesse essa resistência, provavelmente haveria um golpe, teria havido um golpe, e o inominável estaria aí governando através de um golpe político. Então nós temos que mudar o Supremo, porque o Supremo está ruim. Por que ele quer mudar o Supremo? O que o Supremo está fazendo ou fez contra ele e contra a classe dele? Será que o Supremo defende a Constituição? E isso é ruim? Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Coroação de uma carreira irretocável? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com quem sai 5 horas da manhã, anda 2 horas de ônibus, de metrô e chega em casa às 7 horas da noite? O que isso tem a ver? Esse cara é louco. Esse cara é louco falando para loucos. Nosso plano prevê tratar as facções criminosas como terroristas. É claro. Se aqui tiver terroristas reconhecidos pelo presidente, isso aí é abrir os portões para os Estados Unidos terem uma justificativa para invadir aqui, para mandar os exércitos para cá, igual faz com dezenas de países no mundo. Tem terrorista? Opa, então a gente pode ir ajudar o país. É isso que eles fazem para atacar os recursos naturais. Vem, não resolve o problema, como não resolveu no Iraque, como não resolveu na Palestina. Resolveu o problema para Israel.
O que ele está falando com essa frase, e é um apito de cachorro para a extrema-direita que vai falar assim: é isso que eu quero a hegemonia brasileira furada para que os Estados Unidos venham. O que ele está falando é isso. É um sinal para o pessoal da direita dele. Prevê pena mínima de 25 anos para bandido faccionado sem direito de saidinha. Vamos também acabar com a hipocrisia da maioridade penal aos 18 anos. Crime de adulto vai ter pena de adulto. Agora, dar condições aos jovens de estudo, dar condições sociais de viver num lugar com uma vida sem violência, com uma vida urbanizada, com um lugar urbanizado, isso aí ele não fala. Ele fala só de punição, só isso. Vamos policiar mais, vamos prender mais. Num país onde estagiárias, a polícia militar, matam cidadã desarmada no meio da rua. Esse é o naipe dele. Estou convencido de que o brasileiro não quer nada demais. Você está convencido de nada, Zema? O brasileiro não quer privilégio, ele não quer favor do governo, ele só quer um país normal. Vamos passar... Um país normal. Que vergonha. Que vergonha de ser mineiro. O que é um país normal? Um país normal é onde há um senhor branco rico, que ele é rico, ele tem uma rede enorme de lojas e postos de gasolina no interior de Minas. Ele é rico. O país normal é onde uma pessoa como ele esteja na presidência. Ou então um ex-militar expulso do exército, que foi deputado por 28 anos, do baixo clero, esteja na presidência. Isso é um país normal? A faca nos gastos do governo do PT, que fez as famílias se endividarem, fez os juros elevarem. Os gastos do PT. Há 7 anos atrás ele assumiu Minas Gerais. Minas Gerais tinha uma dívida de 107 bilhões de reais com a União. Ele saiu do governo há 2 semanas e a dívida estava em 184 bilhões. De 107 para 184 bilhões. Isso ele soube fazer aqui em Minas. O que ele vai fazer com o Brasil? E pararem o país. E também a dívida pública explodir. O Brasil poderia instantaneamente, na minha opinião, criar de um mês para o outro 500 mil de empregos. Ele fez isso em Minas Gerais? Já ouviu falar que em Minas Gerais não tem desemprego? Não tem gente desempregada? Ouviu falar isso? Sabe por que ele não fez isso? Porque ele não consegue fazer isso instantaneamente. Ele não é quem que ele é? Ele é um tipo de mágico? Não consegue fazer isso. Não é assim. Existem vagas hoje no setor privado que não são preenchidas por causa do Bolsa Família. Sim. A justificativa é o Bolsa Família. Mas a partir do momento em que uma ajudinha do governo compete com os salários que são praticados pelas empresas, o problema não é a ajudinha do governo. O problema é que os salários são realmente baixos. Esses salários competem com a ajudinha do governo, com a Bolsa Família. Vê que o problema não é acabar com a ajuda para que os empregados continuem dependendo unicamente do saláriozinho que todas as empresas praticam, a maioria das empresas pratica, principalmente os salários menores.
Você tem que dar um jeito de melhorar esse salário. Dá um salário mínimo de $1.000 que eu quero ver quem é que vai querer Bolsa Família. Todo mundo vai querer trabalhar. Então é uma conversinha isso aí. Atacar o Bolsa Família dessa forma é uma conversinha. Como ele está desenhado, marmanjões de 20 e 30 anos, o dia todo deitado no sofá, jogando videogame, participando de rede social, e emprego tem. Emprego realmente tem. Só que um emprego para você sair de casa 1 hora, 2 horas antes de pegar o trabalho, trabalhar por 8 horas e depois voltar para casa com mais 1 hora, 2 horas de transporte público para receber um salário mínimo, eles preferem fazer o quê? A informalidade, Zema. Zema, hoje em dia, um jovem, uma jovem aluga um carro e consegue, através de aplicativo de entrega, aplicativo de transporte de pessoas, 5, 6 salários mínimos por mês, trabalhando o mesmo tanto que trabalharia como CLT. Zema, tem emprego, mas só que se um jovem tem uma bicicleta que seja, tem uma moto que consegue comprar parcelado ou pedir um empréstimo para os pais, ele consegue, trabalhando, muito mais do que um emprego formal num supermercado que seja, com horário 44 horas semanais, 6 por 1. Zema, emprego tem, só que paga pouco. Não é assim. Tem muito que se fazer com as políticas salariais, tem muito que fazer. Isso aí é muito complicado para você falar, você não vai falar. Você está falando para um eleitorado de extrema direita que só quer palavras bonitas. Só isso. Se liga. Eu vou fazer quem recebe Bolsa Família do sexo masculino, saudável, novo, ser obrigado a aceitar proposta de emprego, ou então ter o benefício cortado. É muito. Ele fala como o senhor da fazenda, né? O senhor do engenho lá, é isso que ele fala. Ele fala como um patrão aí de milhares de funcionários que as empresas dele têm. É assim que ele fala. Só que o buraco é muito mais embaixo. País gigante. País de 500 anos aí. Já teve tudo quanto é tipo de tentativa de melhorar, de ajustar a questão dos empregos. Mas eu vou te dizer que na década de 90 o desemprego foi de 4,3% a 7,6%. Nos anos 2000 a média era de 9% a 12% de pessoas desempregadas. De 2011 a 2014, 6% a 7%. 2015 a 2021 foi de 11% a 15% o número de desempregados. Agora, de 2023, governo Lula, até agora, 5,1% a 5,8%. Ou seja, nós estamos nos menores níveis de desemprego nos últimos 30 anos. O que ele está falando? O que acontece? Ele foi um governador pífio. Ele aumentou o próprio salário, dizendo que ele não queria. No início do mandato, no primeiro mandato dele, na campanha, ele falou que não queria abrir a mão do salário dele. Agora, no segundo mandato, ele multiplicou o salário dele. É isso, então? Esse cara que está pegando o vácuo de um Flávio Bolsonaro, que a campanha dele vai acabar em semanas. Esse cara aqui vai ser a única opção para a extrema direita. Só que eu estou muito ansioso para ver uma conversa, um debate entre ele e Lula. Muito ansioso de ver um senhor de engenho do interior de Minas Gerais, milionário, conversar com um ex-líder sindical que já foi reconhecido por vários estadistas mundiais, respeitado por vários estadistas mundiais. Ele é um dos maiores estadistas mundiais das últimas décadas, talvez do século passado e desse século. Então eu quero, ansioso por ver
Esse Zema aqui, fraco, muito fraco. Conversando com um cara do porte do Lula. Estou muito ansioso. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Comente aqui abaixo. Você também tem vergonha de ser mineiro? Se você é mineiro, você tem vergonha? Minas produz Nicolas, produz Zema. Pois é, não é só queijo, pão de queijo e café bom que a gente tem, não. A gente tem algumas, infelizmente, né? Enfim, você ficou até aqui, dá um like, vai ajudar o canal, compartilha, comenta aqui embaixo. O que você acha do Zema? Só acha graça? Um desses 2 vídeos aqui em cima apareceu para você. Tapioca Pirata agradece.